Você já parou para pensar como as menores palavras podem carregar os maiores significados? Na literatura, na música e especialmente na fé, uma frase curta pode conter um universo de verdade. E se eu te dissesse que o menor versículo de toda a Bíblia, menos, com apenas 2 palavras no original grego e em nossa tradução, carrega uma das mais profundas e consoladoras revelações sobre o coração de Deus? Essas 2 palavras atravessam séculos, culturas e barreiras linguísticas para alcançar o âmago do sofrimento humano. Hoje, vamos mergulhar em João capítulo 11, versículo 35. Um versículo que à primeira vista parece simples, quase um detalhe na narrativa, mas na verdade é uma janela para a alma de Deus. O versículo é: Jesus chorou, não para uma análise teológica fria e distante, mas para uma jornada ao coração de um Deus que sente, um Deus que se importa e que, em vez de nos observar de longe, escolhe caminhar conosco em meio à nossa dor. Para que a força dessas 2 palavras nos atinja, precisamos voltar no tempo e reconstruir a cena. Não se trata de uma história qualquer. Envolve amizade, amor e uma perda devastadora. Lázaro, Maria e Marta não eram apenas seguidores de Jesus. Eram seus amigos íntimos. A casa deles em Betânia era um refúgio para Jesus, um lugar onde ele podia descansar e compartilhar momentos de comunhão. Havia uma conexão real, um afeto genuíno. É por isso que, quando Lázaro adoece gravemente, a primeira reação de suas irmãs é mandar um recado urgente a Jesus. Elas não pedem diretamente a cura, mas a mensagem é carregada de confiança e expectativa. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Era um apelo do coração, mas a resposta de Jesus é, no mínimo, desconcertante. Ele ouve o recado e, em vez de sair apressadamente, afirma que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E então, ele permanece onde estava por mais 2 dias. Imagine a angústia de Maria e Marta. Cada hora que passava, a esperança diminuía. Aquele a quem elas confiavam, o amigo que tinha poder para curar, estava demorando. Porque, quando Jesus finalmente decide ir a Betânia, ele já sabe o que aconteceu. Ele diz aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Ele já tinha o milagre em mente. Ao chegar, o cenário é de luto profundo. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. O cheiro da morte já era uma realidade. A esperança humana havia se esgotado. Marta, a mais pragmática, corre ao encontro de Jesus. Sua saudação é uma mistura de fé e frustração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Há uma fé no poder de Jesus, mas também uma ponta de questionamento pela sua demora. Pouco depois, Maria, vencida pela dor, chega e se lança aos pés de Jesus, repetindo as mesmas palavras, mas com o peso das lágrimas. Ela não debate, ela apenas chora. Ao redor dela, amigos e familiares choravam também, compartilhando daquela dor coletiva. Aqui está o ponto central da nossa reflexão. Jesus sabia que em poucos minutos ele chamaria Lázaro para fora do túmulo. Ele sabia que a tristeza daquela família estava prestes a se transformar em uma alegria indescritível. Então, por que ele chorou? Seu choro não era de desespero ou de derrota. Era um choro de pura empatia. Primeiro, Jesus chorou porque ele sentiu a dor deles como se fosse sua. Ele não é um Deus indiferente que olha para o sofrimento humano e apenas diz: eu entendo, mas vai passar. Não. Ele entra na dor. Ele se permite ser tocado pela angústia de seus amigos. O choro de Jesus é a prova de que ele não minimiza nossos sentimentos e os valida. Ele se compadece, que literalmente significa sofrer com. Segundo, o choro de Jesus revela seu amor verdadeiro e sua humanidade perfeita. Ao se tornar homem, Jesus não vestiu uma fantasia. Ele assumiu a natureza humana em sua totalidade. Com exceção do pecado, ele sentiu fome, cansaço, alegria e sim uma tristeza profunda. Seu choro por Lázaro é a expressão máxima de seu amor por aquele amigo e por sua família. É um amor que não tem medo de se mostrar vulnerável. Terceiro, Jesus chorou pelo impacto do pecado no mundo. A morte não fazia parte do plano original de Deus. Ela é uma consequência da queda, uma intrusa dolorosa na criação. Ao ver o túmulo de Lázaro, Jesus não estava apenas chorando por um homem, mas pela condição humana. Ele chorou pela dor, pela separação e pela devastação que o pecado trouxe ao mundo que ele mesmo criou com tanto amor. Este pequeno versículo, Jesus chorou, destrói completamente a imagem de um Deus distante, apático, sentado em um trono de ouro e indiferente às nossas lutas. Ele nos apresenta um Deus que tem o coração tocado pela nossa realidade. O poder de Jesus para ressuscitar Lázaro é inquestionável, mas seu choro revela seu caráter. Ele não chorou por falta de poder, mas por um excesso de amor. Ele chorou com os que choravam, cumprindo o que mais tarde o apóstolo Paulo nos ensinaria. Ele chorou pela dor da perda que todos nós, em algum momento, afrontamos. Ele chorou pelo mundo ferido. Isso nos ensina algo libertador.
Chorar não é um sinal de fraqueza espiritual ou falta de fé. O próprio Jesus, o autor da vida, chorou. Nossas lágrimas diante da dor, da perda ou da injustiça não são um pecado. São a expressão da nossa humanidade, a mesma humanidade que Jesus abraçou. E o que isso significa para você hoje? Talvez, enquanto você assiste a este vídeo, seu coração esteja pesado. Talvez você esteja chorando por uma perda recente, pela dor de um relacionamento rompido, pela angústia de um diagnóstico médico ou pela frustração de uma oração que parece não ter sido respondida. Talvez você se sinta como Marta e Maria, pensando: Senhor, se tu tivesses agido antes, isso não teria acontecido. Se esse é o seu caso, saiba de algo fundamental. Jesus vê as suas lágrimas. Ele não está distante, ele não está indiferente. Aquele mesmo coração que se compadeceu em Betânia há 2000 anos, é o mesmo coração que se compadece de você agora. Ele se importa com o motivo do seu choro. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, como diz o Salmo 34. E lembre-se, mesmo quando parece atrasado, Jesus nunca chega tarde. Sua demora na história de Lázaro não foi um sinal de descaso, mas parte de um plano maior para revelar sua glória de uma forma que ninguém esperava. Às vezes o silêncio ou a aparente demora de Deus em nossa vida também precede um milagre que ainda não conseguimos enxergar. O menor versículo da Bíblia nos ensina uma das maiores, mais seguras e mais consoladoras verdades do universo. Deus se importa com você. Ele não apenas sabe da sua dor, ele assente com você. Seu choro em Betânia ecoa através da história como uma promessa de que você nunca está sozinho em seu sofrimento. E a história não termina com o choro, termina com a ressurreição. O mesmo Jesus que chorou é o Jesus que venceu a morte, garantindo que um dia, Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Se esta mensagem profunda falou ao seu coração e trouxe consolo à sua alma, eu te convido a fazer 3 coisas. Inscreva-se no canal da Rádio Alegria em Cristo, para continuarmos explorando juntos as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil e precisa ouvir que Jesus se importa. Ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos estudos e curiosidades bíblicas. A Palavra de Deus continua viva, poderosa e, acima de tudo, profundamente pessoal. Jesus vê a dor de Marta, a entrega de Maria, o luto sincero dos amigos. Ele vê a cena completa. A amizade rompida pela morte, a saudade, a impotência humana diante do fim. E então, a Bíblia nos diz que ele se agita em espírito e se comove. E finalmente o versículo culminante: Jesus chorou.